vez. Amém? Aleluia. Podem se sentar, fiquem à vontade. Ele é o nosso maior motivo de estarmos aqui, irmãos. Amém? Abram a Bíblia de vocês. Lá em Marcos 12, 41. Marcos 12, 41. Queria fazer uma pergunta a vocês. Se Jesus, aqui nessa noite, pedisse para você entregar tudo a Ele, você estaria disposto a fazer isso? Todos acharam? Marcos 12, 41. No final você vai entender o porquê dessa pergunta, amém? Vamos ler. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre lançou 2 pequenas moedas, correspondente a 1 quadrante. E chamando seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo, que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque todos eles deram daquilo que lhes sobravam. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Irmãos, aqui a gente vai ver ações de algumas pessoas, mas uma ação em específico chamou a atenção de Jesus. E olha só, Jesus estava naquele local. Quem quer crer que o Senhor está aqui? Amém? Então, quando Jesus ele observa a ação, algo chama a atenção dele, que foi a atitude daquela viúva. Irmãos, a nossa maior dificuldade, às vezes, não é entregar coisas a Deus, mas às vezes a nossa maior dificuldade é entregar o nosso tudo. Nós sempre estamos guardando reservas. E aí eu queria ler com vocês um texto de Romanos 12, 1. Porque existe uma oferta que agrada ao Senhor. Vamos saber que oferta é essa? Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus o transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Irmãos, nós precisamos ter um coração que está disposto a entregar tudo para o Senhor. E esse tudo somos nós mesmos, porque quando nós decidimos se entregarmos, nós não vamos ter dificuldade em entregar coisas para Ele. Amém? Aqui nessa noite você tem liberdade para trazer os seus dízimos, as suas ofertas e, acima de tudo, você tem liberdade para entregar também a Ele o seu coração, que é o mais importante nessa noite. Amém? Pode se colocar de pé. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Senhor, nós estamos aqui, Senhor. Nós estamos aqui, Pai, com o coração disposto e disponível acima de tudo, Senhor, para se entregar a Ti, Senhor. Nós reconhecemos, Senhor, que o Senhor é o nosso tudo. E se o Senhor é o nosso tudo, nada pode ser maior do que o Senhor nas nossas vidas, Pai. Então nós rendemos a Ti nessa noite, Pai.
nós te damos toda a honra, todo louvor, toda a glória, toda a adoração, porque o Senhor é o centro desse lugar, porque o Senhor é o centro dos nossos corações. Em nome de Jesus, nós te agradecemos por tudo, Pai, porque primeiramente a maior entrega quem fez foi o Senhor, Pai. Oh, Pai, muito obrigado, Pai, por aquela entrega naquela cruz, Senhor. Oh, Deus, nós nunca vamos poder agradecer o suficiente, Pai. Então, com o nosso coração de gratidão a Ti, Senhor, nós se rendemos a Ti nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Podem ficar à vontade, irmãos. Fiquem na liberdade, amém? Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheci e me ofereci água que jorra sem fim. Pois tenho sede, não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu falar, tu és quem a minha alma esperou, fonte da vida que me encontrou. Sou dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Junto ao poço estava eu, quando o homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheci e me ofereci água que jorra sem fim. Dai-me de beber, Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que eu já ouvi teu
céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste e vivo está. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu reino é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Diga a morte, a morte. Agora erga sua voz e diga: és invencível, vamos! És invencível. Teu é o reino, teu Jesus, oh, quão lindo esse nome é. Nome de Jesus, poderoso esse nome é. O nome de Jesus, poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Isso, aplaude ao Senhor, aplauda ao Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. Sim, Senhor, estamos aqui como igreja do Senhor para te adorar, para reconhecermos a Ti, reconhecermos o Teu amor expresso naquela cruz por nós. Estamos aqui, Senhor, em um só coração para declarar que reconhecemos o Teu sacrifício. Reconhecemos o preço que foi pago. Reconhecemos que não existe um outro Deus além de Ti, Senhor. Qualquer outra religião criada, fruto da imaginação dos homens, inventada. Existe um lugar onde o seu Deus está enterrado. Os seus restos mortais estão lá. Mas se você for em Jerusalém, você vai encontrar apenas um túmulo vazio, uma tumba vazia, porque Ele ressuscitou. A morte não pôde detê-lo, absolutamente nada pôde pará-lo. Esse Deus é digno de todo louvor. Por isso, para nós é um privilégio, Senhor, nos reunirmos todas as vezes que temos oportunidade de estarmos juntos, para em uma só voz e um só coração bendizemos ao Senhor. O motivo de estarmos aqui, Senhor, não somos nós. O motivo de estarmos aqui é o Senhor, único e exclusivamente o Senhor. Tu és o motivo dessa reunião, o Senhor é o sentido desse culto.
Nós estamos aqui para prestar ao Senhor um culto intencional de adoração ao Senhor, um culto racional, entregando os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Nós estamos aqui para isso, Senhor, para dizer que o Senhor, verdadeiramente o Senhor é o alvo, o Senhor é o fim, o Senhor é o objetivo. O objetivo não somos nós, a direção não é para nós, é o Senhor, é o Senhor, é o Senhor. Adoramos a Ti, porque nós não somos o centro, o Senhor é o centro. Nós não somos o centro, o Senhor é o centro. A sua dor não é o centro da sua vida, o Senhor é o centro da sua vida. A frieza não é o centro da sua vida, o Senhor é o centro da sua vida. As dificuldades, os problemas, as tribulações não são o centro da sua vida, Ele é o centro da sua vida. As paixões desse mundo, as seduções dessa vida não podem ser o centro da sua vida, Ele é o centro da sua vida. Ele é o centro da sua vida. Então cante ao Senhor, cantemos ao Senhor com esse coração. O Senhor é a nossa riqueza, o Senhor é a nossa vida, o Senhor é o nosso tudo. A Ele nós adoramos. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu serei sem Ti, Senhor. Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Sou eu sem Teu amor, Senhor. Erga sua voz e cante isso. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem Teu amor, Senhor? Se eu não tenho a Ti, não tenho nada eu serei. Só Tua presença é o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Senhor, nós, unidos em fé, nós entramos na brecha pela vida da Clarice nessa hora. Senhor, nós reconhecemos que é um plano, há um propósito do Senhor para a vida dela. E nós declaramos, Senhor, o prevalecer da Tua vontade na vida dela. Prevaleça a Tua vontade, manifeste os Teus planos, prevaleça o Teu propósito na vida da Clarice. Senhor, nós declaramos cura, da cabeça à planta dos pés, nos pulmões do Arthur. Nós declaramos: Arthur, seja curado agora, em nome de Jesus. Nós ministramos cura sobre ele agora, sobre a vida do Benjamin. Declaramos saúde perfeita, no poderoso nome de Jesus. Nós declaramos o Teu poder restaurador na saúde dele. Senhor, muito obrigado. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Teu mover de cura nesse lugar também.
Eu reconheço a unção do Senhor que cura nesse lugar, que remove dores, que põe fora toda a enfermidade. Toca pessoas agora, Senhor. Cada pessoa que chegou nessa noite aqui, nessa hora aqui, com alguma dor no seu corpo, alguma enfermidade no seu corpo, receba cura agora. Receba cura agora. Seja curado agora. Seja curada agora. E tudo isso nós falamos no poderoso nome de Jesus. A Ti, Senhor, nós damos o louvor, a adoração, toda a honra pelo privilégio de podermos participar da Sua mesa mais uma vez. Para nós é uma alegria, Senhor, saber que nós mais uma vez temos a oportunidade de comermos com o Senhor, de comermos com o Senhor. Agradecemos a Ti por isso, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, pode ficar à vontade. A gente verdadeiramente precisa entender o preço que foi pago por Jesus. Se existe uma coisa importante que a gente precisa entender, irmãos, é o preço que Jesus pagou por nós. Nós precisamos entender o valor que isso tem para nós. E é tão importante, assim, muito oportuno esse assunto para nós nessa ceia, como sempre, né? Porque daqui uns dias nós vamos estar celebrando a Páscoa. E qual é a data mais importante para os cristãos? Fala para mim, qual é a data? Não que você já sabe hoje, que você já foi instruído, alguns aqui, pelo menos a grande maioria, você já foi instruído, você já sabe. Mas qual foi a data que te ensinaram que é mais importante para os cristãos? O Natal, sim ou não? Mas não é o Natal. A data mais importante para os cristãos é a Páscoa. Porque foi na Páscoa que tudo mudou. Foi a entrega de Jesus. Foi a sua morte, a sua ressurreição. Foi a partir dali. Por isso, isso foi tão forte, isso foi algo tão pesado no mundo espiritual. Isso mudou, irmãos, de tal forma o curso da humanidade, que existe um antes de Cristo e um depois de Cristo no calendário. Sim ou não? Porque isso foi tão forte, o curso da humanidade foi mudado ali. Então, nós não podemos jamais ter por comum o sacrifício de Jesus. Porque se nós não tivermos o entendimento, se nós não entendemos de verdade isso, as nossas experiências, a nossa própria conclusão das coisas, as dores que a gente possa carregar, vai mexer mais conosco do que aquilo que o Senhor fez por nós. E na grande maioria das vezes, tudo isso é o que mais mexe com as pessoas. Mas como povo de Deus, como cristãos, se existe uma coisa que precisa mexer conosco, e ponto final, é o preço que Ele pagou por nós. O curso da nossa vida foi mudado a partir da entrega de Cristo naquela cruz. Não é só uma história bonita. Não é só quando você, por exemplo, tem a oportunidade de assistir o filme Paixão de Cristo. E alguém pode assistir, pode se emocionar, e não tem nenhum problema nisso. É muito forte mesmo, é uma realidade muito forte. Mas precisa ser muito mais do que um choro dali, naquele momento, de ver alguém sofrendo. Se é para chorar, eu preciso chorar porque eu entendi que ele estava assumindo um lugar que era meu. Se é para chorar, eu preciso quebrantar o meu coração porque ele estava assumindo um lugar que era seu. Isso tem a ver não apenas com uma vida passageira, mas tem a ver com uma eternidade, irmãos. Uma eternidade, isso é algo sem fim. Então existe um antes de Cristo e um depois de Cristo. E nas nossas vidas também precisa existir um antes de Cristo e um depois de Cristo. Mas um antes e um depois verdadeiramente. Ou seja, uma marca de Deus em nós que nos fez, a partir daquele momento, começar a enxergar Deus de uma outra maneira.
não segundo o que a gente foi ensinado, segundo tradição, segundo religiosidade, não segundo o que a gente pensa, ou o Deus que a gente criou da nossa própria imaginação, mas segundo o Deus bíblico, segundo o Deus da Bíblia, não o Jesus histórico, mas o Jesus da Bíblia. Amém? Quantos estão entendendo até aqui? Porque se a gente observar, irmãos, tudo é passageiro. A dor, ela passa, a vida, ela passa. Mas tenha certeza de uma coisa: o amor de Deus jamais. A Bíblia diz que hoje permanecem a fé, a esperança e o amor, mas chegará um dia que apenas o amor permanecerá, porque o amor de Deus jamais vai passar, jamais vai passar. Então não permita com que aquilo que é passageiro fale mais alto na sua vida do que aquilo que é eterno. Amém? Dor é passageiro ou é eterno? Os desafios dessa vida, eles são passageiros ou eternos? E o amor de Deus na sua vida, diga comigo, é eterno? Não, fala forte, é eterno? Olha o que diz Apocalipse, abre a sua Bíblia comigo. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Apocalipse capítulo 21, versículo 4. Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, pois já as primeiras coisas são passadas. E o que a Bíblia está dizendo aqui? Que todas essas coisas vão passar, mas o amor de Deus vai permanecer. Então nessa noite eu vim aqui dizer a você: coloca Jesus como centro da sua vida. Olha para uma palavra como essa e traz Ele para o centro da sua vida. Se empenha no seu progresso espiritual, na sua jornada com Deus. Invista pesado nisso. Planta todo o seu coração. Se tem uma oferta que o Senhor pede de nós, irmãos, chama-se o nosso coração. Entrega seu coração, entrega sua vida como oferta a Ele. É a maior oferta que você pode dar a Deus. E você não vai ter dificuldade em obedecer-lhe mais nada. Que Ele verdadeiramente seja o centro. E jamais os ventos, as circunstâncias dessa vida vão falar mais alto do que a vida de Deus que está em você. Amém? Jamais vai falar mais alto. Isaías capítulo 53. Quero ler com você aqui alguns versículos de Isaías 53, porque foi uma profecia que Deus usou o profeta Isaías 700 anos antes de Jesus pisar na terra. Observa, olha aqui a profundidade do que nós vamos ler aqui, como algo que nós vamos ler aqui de extrema importância, tão profundo. 700 anos, irmãos, antes de Jesus pisar na terra, Deus usa a vida do profeta Isaías para registrar o que Jesus faria, que Jesus viria e o que Ele faria pela humanidade, o que aconteceria depois de Cristo. Olha só o versículo 1, ele começa dizendo assim, Isaías capítulo 53, versículo 1. Quem deu crédito à nossa pregação? Essa pregação aí se refere à revelação dos sofrimentos de Jesus por nós. Ele está fazendo uma pergunta: quem deu crédito à nossa pregação, à revelação dos sofrimentos de Cristo, dos sofrimentos de Jesus? A quem se manifestou o braço do Senhor? Se existe uma pergunta, é porque mostra que grande parte das pessoas não creram na pregação. Se existe uma pergunta, é porque uma grande parte das pessoas não receberam a pregação, ou seja, não receberam o entendimento, não receberam a revelação do que Jesus viria fazer. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Se existe uma coisa que eu tenho assim entendido de Deus ao longo desses anos, irmãos, é que o maior pecado que pode existir chama-se incredulidade. Porque se a gente observar, qualquer outra coisa que a gente chama de pecado,
está enraizado na incredulidade. Foi a incredulidade que fez com que Eva desse atenção àquilo que a serpente falava ao seu coração. A primeira coisa que a serpente plantou no coração de Eva foi a incredulidade. Ela passou a duvidar de Deus. Até aí, ela tinha plena certeza, convicção de que eles já tinham tudo, não havia falta de nada, não havia sensação de falta de coisa alguma. Mas o primeiro êxito da serpente com Eva foi plantar incredulidade. Porque quando nós somos encontrados na incredulidade, significa que nós estamos limitando um Deus que não tem limite, sim ou não? Significa que eu estou pondo em dúvida a provisão de Deus, o cuidado de Deus, o amor de Deus. E muitas vezes, irmão Hernando, Deus seja louvado na sua vida. Vamos aplaudir o Senhor pela vida do irmão Hernando. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Desde a cirurgia até aqui, faz quantos dias já? Até uns 4 para 5 meses já, né? Para mais, né? O Senhor deu uma nova vida para o nosso irmão. Ele teve morto, mas o Senhor o trouxe de volta. O Senhor trouxe o nosso irmão de volta. Vamos aplaudir o Senhor mais uma vez pela vida dele? Deus seja louvado, glória a Deus, glória a Deus. E uma ceia nesse período que ele ficou em casa, nós fomos lá servir a ceia para ele. Porque em todos esses anos, independente do que essa família viveu, se tem uma coisa que eles têm fidelidade é no congregar. E aí a gente chegou lá, a irmã Lucineide estava contando que ele tinha comentado como ele gostaria de naquele domingo estar participando da ceia do Senhor. Aí chega nós lá, alguns irmãos foram juntos, e a gente chega lá para servir a ceia, ele não sabia disso. Mas graças a Deus pelo dia chamado hoje, não é mesmo, irmão Hernando? Graças a Deus por isso. Graças a Deus. Mas quando a gente limita a Deus, irmãos, esse é um grande pecado. A incredulidade é um grande pecado. Porque nós estamos duvidando do que Deus pode fazer. Nós estamos colocando em dúvida aquilo que Ele já fez por nós. Então, o profeta Isaías, sendo usado por Deus aqui para registrar algo que mudaria o curso da humanidade, ele vem dizendo: quem deu crédito à nossa pregação? Quem deu crédito a essa mensagem? Quem deu crédito a essa revelação de que o preço seria pago, de que alguém, e única e exclusivamente esse alguém, teria condições de pagar o preço, de pagar a dívida? Eu não sei se você sabe, mas todos nós éramos devedores, todos nós, de uma dívida impagável, que por mais que você pense ser bom, por mais que você pense que as suas obras, as suas atitudes te dão o direito de ser salvo, essa é uma doutrina enganosa. As nossas obras, irmãos, ela não pode nos salvar. Você nunca será salvo pelas suas obras. Precisou alguém perfeito, precisou vir alguém puro, precisou vir alguém santo, chamado Jesus Cristo, para se entregar como oferta no seu lugar, para pegar o lugar que era seu e chegar e dizer: quanto é a dívida? Eu pago a dívida e pago com sobra ainda. Então por isso que Jesus veio, para que nós tenhamos vida e vida em abundância, porque essa é a expressão do caráter de Deus por nós. Amém? Olha o versículo 2, o que diz: ele foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejasse. O verso 2 está falando sobre a aparência de Jesus, e de uma condição: como é que estava o mundo quando Jesus foi plantado nessa vida? Quando Jesus foi plantado num corpo, a Bíblia fala que ele tabernaculou, ou seja, ele foi plantado num corpo físico, num corpo de carne. Aqui mostra qual era a condição da humanidade. Olha só: como raiz de uma terra seca. Ou seja, foi uma vida que brotou no meio de uma terra deserta, árida, sem vida. Uma esperança, a verdadeira esperança. Na verdade, a esperança estava brotando ali, para trazer uma nova história, uma nova realidade a todos os homens. E olha só, vamos ler de novo o versículo 2. Vamos juntos aqui, versículo por versículo. Procura não ler adiantado, porque senão você vai perder a instrução aqui,
e aí você acaba lendo para frente, não entende e acaba não sendo ministrado do que Deus quer falar ao seu coração. Amém? Vamos junto aqui, nós vamos versículo por versículo, porque todas as vezes a partir de hoje, quando você abrir Isaías 53, você vai entender o que está falando. Amém? Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. A esperança estava brotando ali para a humanidade. Não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Olha só, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Irmãos, guarda algo no seu coração. Nós nunca vamos encontrar beleza em Jesus se a gente olhar para ele segundo os nossos desejos, segundo a nossa intenção. Você nunca vai encontrar beleza em Jesus. Eu e você, nós podemos até criar um Jesus da nossa imaginação, mas o Jesus bíblico. Essa semana nós estávamos tendo um GD com os líderes aqui, e alguém de nós estava falando sobre isso, não lembro mais, que se Jesus hoje, esse Jesus que veio em carne, ele fosse pastor verdadeiramente de carne, de corpo presente nas igrejas hoje, muitas pessoas não queriam segui-lo, não iam desejar segui-lo. Porque Jesus não veio para trazer um entretenimento às pessoas. Jesus veio para trazer transformação às pessoas. Jesus não veio para dar fazer um paliativo no seu momento, não veio para resolver o seu momento, ainda que ele manifeste milagres. E nós cremos nisso, e não preciso ficar explicando, que nós já falamos isso tantas vezes aqui. Mas ele não veio pela condição momentânea, ele veio por algo eterno, ele veio para mudar o curso das nossas vidas de uma vez por todas. E se eu andar com esse Jesus, o Jesus da Bíblia, e não o Jesus da minha imaginação, não o Jesus histórico, se eu andar com esse Jesus da Bíblia, procurando nele algo que satisfaça os meus desejos, as minhas intenções, eu não vou ver beleza nele. Mas se eu abrir o meu coração para entender verdadeiramente quem ele é, qualquer pessoa se apaixona por ele. A pessoa do coração mais duro quebranta o seu coração diante da revelação do seu amor. Porque é impossível alguém que abra a porta da sua vida para entender quem verdadeiramente esse Jesus é e permaneça do mesmo jeito e fique da mesma forma. E vou dizer mais uma vez, é impossível alguém que abra a porta da sua vida ao Senhor para entender de verdade quem ele é, que permaneça do mesmo jeito. É impossível. Versículo 3. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Por que Jesus foi rejeitado e desprezado? Porque eles não deram crédito à pregação. Eles não deram valor naquilo que estava sendo feito. Jesus foi rejeitado porque eles não deram crédito na pregação, ou seja, eles não deram crédito naquilo que ele veio fazer. Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para ele e o desprezávamos. Sabe o que me chama a atenção aqui? Que mesmo Jesus sendo rejeitado, mesmo Jesus sendo desprezado, ele não deixou de cumprir a sua missão. Porque a missão de Deus, ela não se cumpre com emoção. A missão de Deus se cumpre pela fé. A missão de Deus não se cumpre com entusiasmo. A missão de Deus se cumpre a partir de uma visão, de uma revelação que você recebe, de quem é Ele para você. É isso o combustível. Esse combustível jamais vai acabar. Em toda a sua jornada servindo ao Senhor, em toda a sua jornada andando com o Senhor, esse é o único combustível que nunca vai deixar você na mão. O verdadeiro entendimento de quem Ele é e do que Ele fez. É apenas isso e nada mais. É impossível servir, ou pelo menos permanecer servindo a Deus e ser encontrado por Ele até o último dia da sua vida servindo, sem uma revelação de quem Ele é e do que Ele fez. Se você quiser anotar isso, é muito importante você ter isso anotado. É impossível servir a Deus
se não entender quem Ele é e o que Ele fez. Eu posso até em algum momento servir, ou por um momento servir, mas em algum ponto da minha trajetória, uma barreira será construída. E acabou. É o ponto final ali. Versículo 3 fala assim, ó: Ele foi rejeitado e desprezado por todos. Ele suportou dores e sofrimentos sem fim. Era como alguém que não queremos ver. Nós nem mesmo olhávamos para Ele e o desprezávamos. Era como alguém que não queremos ver. Se pegasse, sabe aquele santinho, hoje quase, eu não sei se nem existe isso mais, mas quanto lembra daquele santinho? Às vezes tinha várias fotos de várias coisas, quantos lembra disso? Quantos lembra disso? Eu lembro assim na minha infância, até minha adolescência, juventude, eu via muito o santinho daquele de Jesus crucificado. E pessoas da minha família guardavam uma foto dessa na bolsa. No meu tempo de escola, eu tinha uma foto dessa, que eu guardava na bolsinha onde eu colocava os lápis, as canetas que eu escrevia. Mas quando eu fui ver de verdade o relato de como foi a crucificação, eu entendi que aquela foto, ela não relata de verdade o que Jesus viveu. Porque se uma foto, irmãos, fosse relatado verdadeiramente como Jesus ficou, nenhum de nós queríamos carregar uma foto dessa. Se de verdade, observa nos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João, você vai ver sobre a crucificação. Salmos também fala sobre a crucificação. Outros profetas também falam sobre a crucificação. Os olhos de Jesus saltaram para fora, os seus cabelos caíram, a sua carne é como uma carne que derretia. A única coisa que não foi tocada no corpo de Jesus foi os seus ossos, nenhum osso foi quebrado. Agora, o que você pensar no corpo de Jesus foi tocado. Aonde você pensar, tinha ferida. Aonde você pensar, tinha um negócio estranho, esquisito ali. O câncer bateu sobre Jesus, a úlcera bateu sobre Jesus, qualquer tipo de enfermidade que você pensar, bateu sobre Ele naquela cruz. Por isso a sua carne derretia na cruz. E o detalhe, além de toda essa condição, Jesus foi crucificado totalmente nu. Nós não teríamos, irmãos, nenhuma motivação para querer carregar uma foto dessa. Quando eu entendi isso, eu vi que eu ainda não sabia na profundidade o preço que Ele tinha pago por mim. Observa como muitas vezes a coisa que a gente recebe, por exemplo, vou só fazer um parênteses aqui, coisas que a gente recebe como verdade e não é. A Bíblia fala que Jesus era filho de José, o carpinteiro ou o marceneiro? O carpinteiro, sim ou não? Mas qual é a foto que a gente vê de Jesus na sua infância ajudando seu pai construindo? Fazendo o quê? Mesa? Sim ou não? Cadeira, sim ou não? Quem constrói mesa e cadeira é marceneiro ou é carpinteiro, irmãos? Fala para mim. Fala comigo, marceneiro. Carpinteiro constrói casa. José era como um engenheiro civil da época. Mas foi ensinado para nós. E nós não fomos ensinados a ter fome pela palavra. Não foi ensinado para nós a buscar entender no texto verdadeiramente, a deixar o Espírito Santo nos conduzir, a conhecermos as Escrituras, e a gente acreditou. Então, na maioria das vezes, quando fala Jesus, filho de José o carpinteiro, a gente pensa no Jesus construindo mesa, fazendo cadeira, quando na verdade essa não é a função de um carpinteiro. E da mesma forma, assim, eu olhava para aquela foto e eu pensava que eu já entendia o que tinha acontecido. Mas quando eu fui ver no texto a profundidade disso, eu não sei como isso fala o seu coração, mas isso começou a tocar na minha vida profundamente. Eu comecei a entender de verdade, começou a vir uma clareza no meu espírito tão grande, de verdade, do sofrimento que Ele tinha pago por mim. E eu comecei a ficar com vergonha, irmãos, de coisas que muitas vezes eu deixei minar a minha fé. Eu comecei a ficar constrangido de coisas que muitas vezes me fez abaixar a cabeça. E por que foi assim? Porque eu não sabia quem Ele é de verdade. Eu não sabia o que Ele tinha feito de verdade. Eu não sabia o que significa o antes e um depois, mudar o curso da nossa história. Às vezes isso fica uma frase de efeito, mas não é de verdade uma marca na minha vida. Às vezes eu posso até falar, mas isso não é uma verdade em mim. Mas precisa ser uma verdade em mim.
Precisa ser uma verdade em você. Porque quando nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez, a nossa maneira de enxergar o mundo muda. A nossa maneira de enxergar a vida muda. Começa a ter um outro sentido as coisas para nós. Quantos estão entendendo até aqui? Estão entendendo até aqui, não? Versículo 4. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Presta bem atenção. Verdadeiramente, ou seja, algo inegável, sem sombra de dúvidas, com toda a certeza. Ou seja, não foi uma possibilidade, não foi algo acidental, foi algo intencional, foi algo inegável. Verdadeiramente, Ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Aqui no versículo 4, mostra o propósito do sofrimento de Jesus. Por que Jesus veio? Ele veio para tomar o seu lugar. Ele veio para tomar o nosso lugar. Observa o que diz. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele tomou sobre si as nossas dores. O que está dizendo aqui? Que Ele veio para tomar o seu lugar. Ele veio para ocupar o lugar que era seu. Ele veio para ocupar o lugar que você merecia. Foi uma transferência. Ele sendo rico, por amor de nós, Ele se fez pobre, para que pela sua pobreza todos nós fôssemos, fala comigo, enriquecidos. Fala firme, fala forte, enriquecidos. Olha o versículo 5. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões. Ainda continua falando o porquê dele ter vindo para ser crucificado. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Você sabe o que significa quando fala Ele foi moído pelas nossas iniquidades? Que o preço foi alto. O preço que Jesus pagou foi alto. Pensa em alguma coisa na sua vida que você já passou e você entende que você pagou um preço caro por aquilo. Alguma coisa. Às vezes uma faculdade que você fez, um negócio errado, uma decisão mal tomada que você teve, alguma situação que você passou na família, você pagou um preço alto por aquilo. Agora você redobra isso muitas vezes, e redobra isso mais muitas vezes. Quando a Bíblia fala que Jesus ele foi moído, está falando que o preço foi alto. Olha só, Ele porém foi ferido pelas nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. É isso que me chama a atenção. Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Sabe o que é iniquidade, irmãos? Excesso de direito. Ele foi moído pelo seu excesso de direito. Sabe o que é o excesso de direito? É o eu no centro. É o eu que tirou Deus no centro. Ele foi moído exatamente por isso. Porque se o homem permanece desse jeito, o homem se autodestrói. Se o excesso de direito permanece na vida dos homens, o homem se autodestrói. E ele precisava fazer algo para que isso não permanecesse assim. Então ele vem entregar a sua própria vida, para que um antes e um depois ali seja estabelecido. Então hoje, mais do que nós testemunharmos, e podemos testemunhar de tantos milagres do Senhor nas nossas vidas, o maior testemunho que você pode dar, é que você é o milagre. Você é o milagre. Porque você pode dar notícia de um antes e depois de Cristo na sua vida, sim ou não? Sim ou não? Ele foi ferido, ele porém foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo, o preço que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode dizer amém por essa palavra, não? Você pode dizer graças a Deus por essa palavra? Irmãos, olha o que está dizendo aqui, o castigo que nos traz a paz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E nessa hora eu quero te perguntar, quanto vale a sua paz? Você chegou aqui hoje, até aqui hoje, pensando que a sua paz vale quanto? Quanto é que vale a sua paz? Hoje, você está entendendo que a sua paz custou o sangue de Jesus derramado numa cruz. Hoje o Senhor te trouxe aqui para você entender que o preço da sua paz custou a vida de Jesus em uma cruz.
O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ou seja, ele foi castigado, ele pagou o preço sobre ele, para que você seja um canal da paz de Deus, ou seja, um canal da shalom de Deus, ou seja, da vida completa de Deus, alvo certeiro da vida completa de Deus. Amém? Quanto vale a sua paz? As coisas que te contrariam levam embora a sua paz? Hoje, não precisa a gente olhar para ontem, porque aí já é demais para nós, né, irmãos? Basta a gente olhar hoje. Basta a gente olhar na hora que começou a arrumar para vir para a igreja. Discussão, e começa intriga, e menino em birra. Aí você pensa assim, mas estava tudo em paz, estava tudo tranquilo. Aí nessa hora você pensa, o Senhor pagou pela minha paz. Eu não posso negociar a minha paz. Isso aqui é uma perfeição, irmãos, que nós vamos sair daqui hoje vivendo isso na plenitude? Não. Eu não posso enganar você. Vim aqui fantasiar um negócio para você e falar assim, a partir de hoje, irmão, você vai viver isso aqui 100% na sua vida. Isso é uma mentira. É mentira isso. Agora, se eu tiver o meu coração aberto para progredir nisso aqui, cada dia mais, o Senhor vai me levar mais profundo a viver a realidade dessa paz. Quantos estão entendendo o que nós estamos falando aqui? Se você é uma pessoa decidida a progredir na sua vida com Deus, na sua jornada com Deus, sua vida espiritual é uma prioridade na sua vida, você vai progredir nisso aqui. Porque todos os dias que você lembrar, que você meditar nisso, que você passar tempo envolvido com isso, você vai começar a dar mais valor na paz que você tem. Ou eu não dei crédito na pregação. Quando eu rejeito a paz que o Senhor pagou por mim, quando eu rejeito a shalom de Deus, não é o Erli que você está rejeitando. Você pode olhar para mim agora com uma cara totalmente de ódio, para tentar me intimidar. Não tem ninguém fazendo isso aqui, só estou dando um exemplo. Um cara de ódio, para tentar me intimidar. Mas não tem a ver comigo. Não foi eu que fiz isso por você. Você pode tentar me atingir, mas eu não fiz nada por você. Ele fez. Então ele é digno de crédito. Por isso o profeta começa dizendo: quem deu crédito à nossa pregação, quem deu valor àquilo que foi feito, quem verdadeiramente está com o coração aberto para receber a revelação, o entendimento dessa palavra e abaixar a sua guarda, ainda que você seja alguém que já tomou tanta pancada na sua vida. Você já foi, assim, rejeição você sabe falar, solidão você sabe falar, você não teve ninguém por você, e sabe o que isso fez? Foi construindo um coração endurecido. E aí quando vem para Deus, sabe o que acontece? Mesmo que seja inconsciente, irmãos, nós fechamos nosso coração para Deus, porque a vida nos ensinou a não confiar em ninguém. E aí mesmo que eu falo, eu confio em Deus, mas lá inconsciente está guardado no coração, eu não confio não, nem nele eu não confio. Porque dependendo do que for falado eu recebo, dependendo do que falo eu não recebo. Mas se tem alguém que é digno de que eu abaixe a minha guarda, é o Senhor por intermédio da sua palavra. Você pode estar preparado para fazer qualquer coisa, mas se Deus falar no seu coração, isso precisa quebrantar seu coração. Ou nós ainda não nascemos de novo, irmãos, ou verdadeiramente nós não nascemos de novo. Se existe em nós ainda um coração duro, que não recebe a verdade de Deus, nós ainda não nascemos de novo. Essa ceia, nessa noite, é a oportunidade que você tem então, para nascer de novo. Porque aqueles que nasceram de novo, uma primeira evidência que existe na sua vida, é que o coração quebrantou, o coração começou. É um coração que antes era inacessível, agora é um coração que Deus já começa a poder acessar. E Ele vai acessando, e Ele pode acessar cada vez mais, até tomar esse coração por inteiro. Amém? Esse é o progresso da caminhada com Deus. Versículo 6, fala por que Jesus morreu. Olha só, versículo 6, por que Jesus morreu? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. E o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de todos nós. Ou seja, a humanidade toda estava perdida. Toda a humanidade. E sabe algo que me chama a atenção nesse versículo aqui? A grande evidência de que o homem está perdido. Olha só o que diz. Aqui tem a resposta disso. Olha só, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho. Pelo seu caminho. Cada um se desviava pelo seu caminho. A maior prova de que o homem está perdido é ver o homem querendo direcionar a sua própria vida. A maior prova. Não é nós irmos em algum lugar agora que tem alguém caído na sarjeta, pelos bares bebendo, totalmente cheio de drogas no seu corpo. Irmãos, a maior evidência de que o homem está perdido é encontrar o homem tentando direcionar a sua própria vida. Essa é a maior evidência de que o ser humano está perdido. Porque nós não sabemos o caminho, nós não sabemos a direção. Nós pensamos que a gente sabe. Por isso o jovem rico se retira triste, porque ele não tinha direção para si mesmo. O filho pródigo, ele pega a herança do pai, ele vai embora, o que acontece? Ele perde tudo, ele acaba com tudo, por quê? Porque nós não temos capacidade de direcionar a nossa própria vida. Quanto mais o homem tenta direcionar a sua vida fora da direção de Deus, mais perdido ele se torna. E mais difícil de receber o Evangelho ele vai se tornando. Porque você quer ver uma pessoa difícil de você falar de Jesus e mostrar as boas novas do Evangelho para ela? É alguém que pensa que já sabe tudo. Quem entende o que nós estamos falando aqui? Você fala, já sabe. Você fala, entende. Um dia, evangelizando na rua, uma mulher na calçada vira para nós e fala assim: por favor, me ajuda. Eu ando passando assim, problemas terríveis na minha família. Fala, vem, faz uma oração com a gente. E aí eu estava com os irmãos assim, a gente entrou dentro da casa daquela mulher, o marido dela estava numa cama inválido. E, há muito tempo, mais de ano inválido na cama. Ele nem falava, ele não falava mais. Mas quando a gente começou a compartilhar da vida de Deus com aquela mulher, ela já sabia de tudo. Falava das coisas de Deus, ela já sabia. Falava de fé, ela já tinha fé. Quase que eu falei para ela: senhora, eu quero conversar com aquela que estava pedindo socorro lá fora. Essa aqui não, essa aqui já sabe tudo. Pois foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo foi ele atingido. Eu não sei há quanto tempo atrás, eu comprava cartucho de impressora, toner de impressora. E a gente viajava por muitos lugares do Brasil comprando isso. E nessa época a gente estava numa cidade chamada Ji-Paraná, em Rondônia. E a gente já vinha assim, passando por várias cidades de Rondônia e fazendo maus negócios. As coisas não estavam fluindo, não estavam acontecendo. E só gastando. Quando a gente chega em Ji-Paraná, eu e meu pai, naquele dia de manhã, eu estava desanimado. Mas eu não queria falar isso para o meu pai para não desanimar ele. E depois meu pai me contou que estava sentindo a mesma coisa e também não queria falar para mim. E nós andando ali, de repente, irmãos, na frente assim, um tumulto, eu observei que era um hospital. Eu atravessei a rua para ver o que era. E fui entrando no meio daquela multidão, fui entrando. Cheguei na carroceria de uma saveirinha, daquela saveirinha antiga, bem antiga. Cheguei na traseira de uma saveira. Tinha uma senhora deitada na saveira, uma senhora bem forte mesmo, bem forte. Tinha uma lona azul que cobria os pés dela até na cintura, assim, até perto do seio. Eu fui chegando, quando eu encostei na traseira da saveira, eu olhei no olho daquela mulher, e nesse momento ela olha para mim. Ela estava chorando sangue, estava brotando sangue. As lágrimas dela eram lágrimas de sangue. Aquela mulher olhou para mim. E no olhar daquela mulher eu vi o desespero dela. Quando a equipe do hospital chega para pegar aquela mulher, que eles tiram a lona, um caminhão tinha atropelado ela, da cintura para baixo. Não dava para definir mais nada, irmãos. Estava tudo moído.
Eles tiveram dificuldade de pegar aquela mulher, porque não tinha jeito de pegar ela. Com muita dificuldade, eles conseguiram levar ela para dentro. E eu voltei para o meu pai e contei o que tinha acontecido. Falei do olhar daquela mulher para mim, de desespero, de socorro. Eu disse: pai, aquela mulher, ela daria tudo para poder, como nós, andar o dia inteiro sem fazer um negócio, tomando porta na cara, ouvindo não o dia todo. Mas ainda assim eu tenho certeza que ela trocaria tudo para viver isso, e ela viveria com alegria. Eu não sei o que aconteceu com ela, mas ontem o Senhor me fez lembrar dessa experiência que eu tive. Não vou contar o restante do que aconteceu, porque depois disso foi um mover tão grande na nossa vida, mas eu vou até essa parte que o Senhor colocou no meu coração. E o Senhor me fez lembrar disso. E Ele disse para mim: as suas experiências, por mais que elas possam te ensinar, e eu uso cada uma delas, mas as suas experiências não pode falar mais alto do que aquilo que eu já fiz por você. Faz muitos anos que eu falo sobre esse acontecido, mas nunca o Senhor tinha me mostrado por essa visão. As coisas que a gente vê, as coisas que a gente vive, mexe com a gente, quando na verdade o que Ele fez por nós é que deveria mexer. Se de verdade naquele dia eu sou alguém que fui profundamente tocado por quem Jesus é e por aquilo que Ele fez, eu não teria aceitado aquela condição tóxica dentro de mim, irmãos. Eu não teria aceitado durante todos aqueles dias, com os nãos que a gente foi tomando, as dificuldades, e foi um tempo muito difícil da nossa vida. E esse é nesse ponto aí que é o grande desafio que nós enfrentamos. Aquilo foi fermentando dentro de mim, foi fermentando dentro do meu pai também. E ontem o Senhor me fez lembrar disso e disse: filho, as experiências de vocês não pode falar mais alto do que aquilo que eu fiz. E se não tiver experiência nenhuma, o que vai ministrar na sua vida? Quem Jesus é e o que Ele fez. Se você estiver numa situação, numa condição que você fala: Deus, fala comigo, e tudo que você tiver for silêncio, o que vai ministrar na sua vida nessa hora? Irmãos, fala para mim. A clareza de quem Ele é e o que Ele fez. E há períodos que muitas vezes nós enfrentamos um silêncio assim, porque existe um trabalhar de Deus para nos amadurecer através disso. Mas nessa hora, na hora dos nãos da vida, nessa hora só vale para nós quem Ele é e o que Ele fez. E se eu não tiver clareza de quem Ele é? E se eu não tiver certeza do que Ele fez de verdade? Nessa hora naufraga. Quem entende o que nós estamos falando aqui? Nessa hora naufraga. Mas vai e vai para valer. Vamos colocar de pé? Os irmãos podem se posicionar. Feche os seus olhos. Antes de chamar você para vir pegar a sua ceia, vem pegar essa ceia hoje, como quem vai recebê-la das mãos do próprio Senhor. Você não vai ver esses casais cheios do Espírito Santo que nós temos aqui para servir, mas você vai enxergar o Senhor. O Senhor serve você nessa noite. E você vai sair do seu lugar com esse coração: eu quero, Senhor. Eu quero de verdade conhecer quem o Senhor é. De verdade. Eu quero essa clareza do que foi falado nessa noite aqui. Eu quero isso imprimido no meu espírito do que o Senhor fez.
para que diante de nenhum extremo que eu viver na minha vida, seja ele bom ou ruim aos meus olhos, sejam coisas boas ou ruins, tire o Senhor do centro da minha vida, me faça ser parado, me faça ser impedido de viver a missão do Senhor para mim, o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero conhecer o Senhor, eu quero essa revelação, esse entendimento de quem o Senhor é. Eu quero essa palavra no meu coração, semeada no meu coração, e agora eu dou liberdade para que ela frutifique, e frutifique muito como uma terra boa, do preço que o Senhor pagou, e nada mais que eu possa entender que estou pagando um preço, que muitas vezes já moveu o meu coração de revolta, que muitas vezes já me fez questionar até mesmo o Senhor. Vai tomar espaço no meu coração outra vez, porque eu estou aberto a conhecê-lo verdadeiramente como o Senhor é. Eu estou aberto a carregar essa convicção daquilo que o Senhor fez, do preço que o Senhor pagou. E todas as vezes, todos os momentos que eu pensar que eu estou fazendo demais, que eu pensar que eu estou servindo demais, que eu estou me entregando demais, eu vou trazer à memória o preço que o Senhor pagou, e eu vou entender que eu ainda nem comecei. Eu vou ter certeza de que nem comecei ainda, mediante ao preço que o Senhor pagou. Nós tem um casal aqui em cada corredor desse, e nos fundos dos corredores também tem um casal. O lugar que fica mais perto para você pegar a sua ceia, você pode sair agora do seu lugar e pegar, tá bom? O lugar fica mais perto, tem um casal lá, tem outro aqui, tem um casal de irmãos aqui, outro aqui, lá, aqui. Bom, pode sair do seu lugar, vem pegar a sua ceia, em nome de Jesus, vem com esse coração. Eu não vejo
recebi do Senhor o que também vos ensinei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Este é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Você pode comer do pão, em nome de Jesus. Coma do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Pois todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem a si mesmo antes de comer deste pão e beber deste cálice, pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem, ou seja, que estão mortos espiritualmente. Se, porém, nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando a Bíblia fala sobre participar da ceia, da mesa do Senhor, de forma indigna, não está falando sobre esse ou aquele pecado, mas exclusivamente um. Se você ler todo Coríntios 11 aqui, desde o versículo 17 em diante, falando da ceia do Senhor, você vai entender isso de maneira muito clara. O apóstolo Paulo aqui está reprovando o egoísmo. A igreja se reunia e cada um se apressava a comer o seu pão, a tomar o seu cálice, ou seja, receber logo a sua bênção, e o que importa é a minha vida. Paulo, vendo isso, ele exorta essa igreja e fala assim: eu não louvo vocês por isso. Vocês não têm o que comer em casa ou o que beber em casa. Quando vocês se reúnem, vocês estão se reunindo para pior e não para melhor, porque é cada um buscando pelo seu próprio interesse, é cada um buscando pelos seus próprios motivos. Ele disse, em outras palavras, esse não é o sentido de se reunir como igreja. Por isso ele diz que há muitos fracos, há muitos doentes na igreja, há muitos que estão mortos espiritualmente. Por quê? Porque são pessoas que têm uma mentalidade de consumidores do Evangelho. Eu preciso buscar a Deus porque eu preciso que Ele resolva a minha vida, resolva o meu problema. Mas não é uma mentalidade como igreja. O coração para servir. O coração que entendeu quem Ele é e o que Ele fez. O coração que se permitiu ser invadido pela vida de Deus, pelo amor de Deus. E quando isso acontece, irmãos, nós entendemos que nós somos repartidores da vida de Deus. O egoísmo já não faz parte mais da nossa vida, agora é a nossa alegria. É um prazer para nós compartilhar, repartir da vida de Deus com outras pessoas. Por isso nós temos as nossas células, temos os nossos líderes, os anfitriões, pessoas que estão se levantando cada dia mais, porque nós somos repartidores da vida de Deus. Amém? Essa é a nossa essência, a nossa identidade. Porque nós entendemos, nós não somos consumidores do Evangelho, nós somos repartidores da vida de Deus. Amém? Então, antes de você beber do seu cálice, como um repartidor da vida de Deus que você é, quero pedir a você, troca aí com o seu irmão, 2, 3 irmãos aí do seu lado, atrás de você, na sua frente, troca aí com o seu irmão, troca de cálice com ele. Nós somos repartidores da vida de Deus, somos repartidores da vida de Deus, repartidores da vida de Deus. Depois que você voltou para o seu lugar, pode beber o seu cálice, pode participar em nome de Jesus.
Você que já participou, coloca a mão no seu coração. Feche os seus olhos para nada distrair você, tirar a sua atenção. Quando participamos da ceia do Senhor, você está declarando com a sua atitude que a sua aliança com Ele permanece de pé. Na ceia, alianças são renovadas. A ceia do Senhor é para que alianças sejam renovadas. E nessa noite, alianças estão sendo renovadas com o Senhor aqui. Porque essa é a oportunidade que nós temos. Toda ceia que nós participamos, é isso que está acontecendo. A sua, a minha aliança com o Senhor está sendo renovada. Nós estamos aqui nessa noite para declarar que nós reconhecemos que da parte dele não arrebenta. Da parte do Senhor não arrebentará jamais. E nas nossas vidas da mesma maneira. Estamos aqui para declarar que também é a nossa decisão sermos um coração com Ele. Um só coração com Ele. A Bíblia diz que Jesus veio para que o ano aceitável do Senhor fosse anunciado. Ou seja, o tempo da liberdade de Deus fosse manifesto aos homens, porque o ano aceitável do Senhor é o jubileu. O ciclo de 7 em 7 anos, quando completa esses 50 anos, havia uma restituição. Os escravos, eles eram livres, as dívidas eram todas perdoadas, as terras eram devolvidas aos seus donos de origem, porque a liberdade chegou, o ano aceitável do Senhor chegou ali. Jesus é o nosso jubileu, Jesus é a nossa liberdade. E a Bíblia diz que o ano aceitável do Senhor precisa ser falado, precisa ser anunciado. E Ele escolheu você para isso, para ser um anunciador da liberdade que é em Cristo, para ser um anunciador de uma vida, de um antes e um depois de Cristo, para ser um anunciador que você tinha uma dívida e ela foi paga, e você não tinha como pagar essa dívida, Ele pagou a dívida por você, uma dívida que te traria consequências eternas. Ele pagou a dívida, e não foi com uma moeda natural, foi com o seu próprio sangue. Ele derramou o seu próprio sangue. Então nesse mês, que é um mês que nós comemoramos Páscoa, nós comemoramos liberdade, a liberdade que vem por intermédio de Cristo. A começar por esse domingo, nós estamos aqui para celebrar a esse Deus. Nós estamos aqui para celebrar ao nosso Jesus, a entrega que Ele fez por nós, o preço que Ele pagou por nós. Nós estamos aqui para expressar com alegria em nosso coração que nós reconhecemos o que Ele fez por nós, que nós reconhecemos o preço que Ele pagou por nós. Então levante as suas mãos, levante as suas mãos e com um coração grato celebra o Senhor, celebra o Senhor, dê a Ele ações de graças, diga a Ele: Senhor, eu te agradeço, Senhor, eu te bendigo. Aleluia! Aleluia! Oh! O meu Pai não me rejeita, me chegou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza, me mudou minha vida inteira, me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu lugar na mesa. O meu Pai não me rejeita. Leva-me ao lugar Onde só você e eu Desfrutamos todo o tempo, em todo o tempo. Celebramos a Ti, celebramos ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. sentir o sangue. Erga sua voz e diga: leva-me ao lugar
vestiu com o mais alto que você puder chegar. Me chegou na tormenta, problemas, transformou minha tristeza, mudou minha vida. Me vestiu com roupas novas, você sente na cabeça, e nenhum lugar na mesa. Senhor, nós te agradecemos pelo entendimento que nos invade, pelo acesso que o Senhor encontra em cada vida nessa hora aqui, Senhor, e naqueles que nos assistem, pelo acesso que o Senhor encontra, a liberdade que o Senhor encontra para imprimir essa verdade em cada pessoa agora. Senhor, eu já te agradeço pelos frutos dessa verdade, te agradeço pelos frutos dessa palavra, Senhor. Quem o Senhor é e o que o Senhor fez é o que importa para nós. Esse é o nosso combustível, essa é a nossa essência, essa é a nossa razão de fazermos tudo o que fazemos. Quem o Senhor é e o que o Senhor fez. E ainda que em algum momento, ainda que o Senhor dissesse: não existe nada mais a ser feito, nada mais a ser alcançado, eu não tenho nada para fazer na sua vida mais. Com esse coração de quem entende e crê de quem o Senhor é e o que o Senhor fez, ainda assim haverá um coração grato. Porque quando desejamos conhecer o Senhor, eu não preciso colocar expectativa no que será feito. Basta apenas eu olhar para trás, há mais de 2000 anos, e enxergar a sua total entrega naquela cruz. E isso precisa bastar para nós. Irmãos, isso precisa ser o suficiente para nós. Essa é a motivação do cristão. Isso é o que encoraja todos os cristãos, em todos os dias, em todos os momentos, a levantarem para a glória de Deus, a continuarem a sua jornada servindo ao Senhor, porque nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez. Quem Ele é e o que Ele fez. Quem entende isso tem um coração que transborda nessa hora de gratidão. Porque quanto mais da grandeza dele você enxerga, mais você se vê perdido nesse amor de Deus. Quanto mais você entende o preço que Ele pagou, mais livre de si mesmo você vai sendo. Então permita com que uma alegria da parte de Deus agora tome todo o seu ser agora. Há pessoas sendo renovadas aqui nessa noite. Eu vejo pessoas sendo curadas na alma aqui nessa noite. O Senhor está arrancando toda a tristeza. Olhos de alegria estão sendo derramados sobre a sua vida agora. Eu vejo liberdade da parte do Senhor acontecendo agora. Há um mover de cura na alma acontecendo nessa hora aqui. Há pessoas transbordando de uma alegria que você não pode explicar. Porque essa alegria não vem mais da horizontal. Essa alegria vem da vertical para você. E vem para inundar toda a sua vida. Se você crê nisso, levante as suas mãos. Levante as suas mãos e adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus. Adore esse Deus, adore esse Deus. Adore a Ele. Amanhã, porque Ele vive. Ele é o motivo
motivo e sempre será. Ele é a razão do seu povo. Ele é o motivo do seu povo. Ele é o motivo. Ele vive, Ele ressuscitou. Temor não há. Oh, mas eu está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive, porque Ele vive. Aleluia! Celebramos a Ti, Senhor. Celebramos a Ti, Senhor. Posso crer. Celebramos a Ti, Senhor. Eu digo, está nas mãos, oh, está. Que vives. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Está onde? Está onde? Está nas mãos. Está onde? Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Mais uma vez, mais uma vez. Que vivo está. Diga isso de novo. Está nas mãos. Está nas mãos. Creia nisso. Oh, creia nisso, creia nisso. Creia nisso. Creia nisso. Dá um grito de adoração ao Senhor. Oh, Ele é digno. Creia nisso, creia nisso. Creia nisso. Canalize toda a sua fé nisso. Sua vida não está nas mãos de um Deus impotente. Está nas mãos de um Deus onipotente. Amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Aleluia. Celebre o Senhor com a sua boca, com seus lábios. Diga: bendito seja o Senhor. Senhor, eu te agradeço. Jesus, eu te bendigo. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Repete comigo assim: Jesus é o meu motivo. Fala forte: Jesus é a minha razão. Ele é o seu motivo. Ele é a sua razão. Diga comigo assim: e ponto final. Ponto final. Senhor, nós te agradecemos.
Senhor, onde estaremos nós nessa hora? Se não houvesse em nós um antes e um depois de Cristo. Já teríamos talvez nem vivo estaríamos mais. Mas o Senhor chegou na casa. E eu quero te agradecer, Senhor, que nas nossas vidas como igreja do Senhor, o que a sua palavra diz em Apocalipse capítulo 3, o versículo 20, que o Senhor está à porta e bate, jamais seja uma realidade nas nossas vidas. Que o Senhor jamais seja colocado para fora das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor seja sempre o morador ilustre. Que o Senhor seja sempre encontrado sentado no trono do nosso coração. Que o Senhor seja sempre encontrado em nossas vidas como aquele que nós mais desejamos, como quem nós mais amamos, como quem nós reconhecemos ser a nossa vida, a nossa riqueza, o nosso tudo. Que o Senhor jamais seja encontrado em nós como igreja, como pessoas que colocamos o Senhor para fora, para vivermos do nosso jeito, para criarmos o nosso próprio Jesus, para inventarmos a nossa própria maneira de caminhar contigo. Mas que o Senhor seja sempre o governante do barco das nossas vidas. Senhor, que jamais nós tomemos o leme das nossas vidas, mas que esteja sempre nas tuas mãos. Que o governo seja sempre do Senhor, porque esse lugar é seu por direito, o Senhor é digno desse lugar. Que o Senhor seja sempre o governante das nossas vidas. Jesus, que o Senhor seja sempre o Senhor, aquele quem determina, aquele quem direciona, aquele quem diz como tem que ser, aquele que sempre tem a primeira e também a última palavra nas nossas vidas. Que o Senhor sempre seja o alfa e o ômega, o primeiro, o princípio, o fim das nossas vidas. Fim não de terminar, mas fim como objetivo. Agradecemos a Ti, Senhor. Saímos daqui nessa noite com o coração transbordando de gratidão ao Senhor, porque uma vez mais o Senhor nos deu a oportunidade de assentarmos aos Seus pés e sermos ministrados pelo Seu Espírito Santo. Recebemos mais clareza de quem o Senhor é, ainda mais clareza daquilo que o Senhor fez. Isso é bom para nós. Isso é bom para nós. Isso importa para nós. E importa muito. Senhor, nós queremos declarar em uma só fé e um só coração nessa noite, que as nossas experiências, aquilo que vivemos no cotidiano, não falará mais alto em nossas vidas do que aquilo que o Senhor já fez por nós. Se existe um som que sempre ecoará dentro de nós, que falará a ponto de tremer toda a nossa estrutura, é o som da voz que nos faz lembrar do preço que o Senhor pagou por cada um de nós, da sua entrega por nós, da injustiça que o Senhor viveu, da rejeição que o Senhor viveu, para que uma nova realidade, a sua própria vida, fosse a nossa vida no dia chamado hoje. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, amém, amém. Fala pessoal, bem-vindos ao Família News. Tudo bem com vocês? Seguinte, o mês de abril é o mês da conscientização do autismo e nós do Família Sal da Terra estamos capacitando todos os professores e ajudantes para receber e cuidar das nossas crianças lá no Ministério Infantil. Afinal de contas, nada melhor do que ter os nossos filhos bem cuidados, né? Você sabia que as nossas vigílias acontecem todo primeiro sábado do mês?
Ontem foi dia, nós tivemos um tempo de adoração em unidade. Não perca a próxima. No próximo domingo é dia de apresentar as crianças. Você que deseja apresentar o seu filho, passe no balcão bem-vindo e deixe seu nome. Estou aqui para fazer um convite todo especial para você, que faz parte da nossa igreja, que é músico, que é cantor. No dia 12 de abril, às 4 horas da tarde aqui na igreja, você que sente que tem um chamado de Deus para a sua vida, eu falo de um chamado, não um sonho, que tem chamado de cantar, de tocar no Ministério de Louvor, nós queremos dar essa oportunidade para você. No dia 12 de abril, às 4 horas da tarde, aqui na igreja, a gente vai fazer uma audição. Venha você que sente de Deus esse chamado, nós estamos te aguardando aqui para fazer essa audição, em nome de Jesus. E nós estamos aqui novamente para convidar você para não perder a oportunidade de participar do Encontro com Deus para Homem. Já tem mulher aí glorificando de pé pelo seu marido que fez a inscrição. Então eu convido você a passar lá no balcão de bem-vindos, comprar o seu ingresso ou comprar para algum irmão e dar de presente. Amém? Todas as mulheres e as futuras mulheres gostariam que vocês estivessem por lá. E mais uma coisa, a semana do Encontro com Deus para Homens vai ser feriado sexta e segunda-feira. Então, homens, não precisam se preocupar com o trabalho, porque Deus reservou essa data para você. E aproveitando que a Thalita falou do Encontro dos Homens, você, mulher, não se esqueça. O Encontro com Deus está chegando e as vagas são limitadas. E por último, e não menos importante, essa é a hora que você abraça o seu irmão e pede o jantar. Mas assim, você tá intercedendo por ele ficar próspero para pagar o seu jantar? Então abraça, ora e depois você pede. Bora!